Eu quero saber o que é que numa montanha de jacaré. Ah, como vou pescar? Peraí. Então a gente começa a aula de hoje com o seguinte questionamento: para que serve a escola, né? Para ser um pouco menos aberto, quais os objetivos da escola, gente? Temos duas pessoas, nós somos três, podemos fazer um debate bem interessante sobre esse assunto. Quais os objetivos da escola principais, do ponto de vista de vocês? Eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês a esse respeito. Nadson, você pode citar um ou mais objetivos da escola para a gente poder começar a debater alguma coisa por aqui hoje? Ah, adicionar ética a um indivíduo, Uma formar um possibilidade, cidadão com conceitos éticos. uma boa ideia, uma boa ideia. E você, Jaiane, sua contribuição? Cite alguns objetivos que, cite alguns objetivos que, segundo a sua opinião, a escola tem. Desliga o instante, Nadson, seu microfone. Professor, eu acho que é educar o indivíduo para o Uhum. mundo, adquirir inteligência. Aham, beleza. Tá, esse é o objetivo da escola. E o objetivo do aluno quando vai para a escola, qual que é? Aprendeu aí, né não? É, verdade. Mas se o objetivo do aluno quando vai para a escola é aprender, por que muitos alunos se sabotam nesse sentido? E aí vamos considerar sabotar aquela situação de fazer uso de ferramentas que não vão lhe ajudar a aprender. Por que isso? Eles se sabotam como assim, tipo, que termo? Usam ferramentas que com certeza não vão lhe ajudar a aprender. Como quais? Por exemplo, se você tem uma atividade e o objetivo da atividade é fazer você aprender, lembre-se disso, tá? Atividades nunca são para você ganhar ponto. Atividades são sempre para o aluno aprender alguma coisa, tá? Então, se a pessoa vai e cola aquela atividade, se copia de algum lugar, ele está se sabotando, porque ele não estará aprendendo, concorda comigo? Por que que a gente usa desses tipos de artifício, tipo copiar, colar, quando claramente isso é uma sabotagem para o nosso objetivo principal? Professor, porque o que conta no sistema é a nota, não é a inteligência do aluno. Então, se ele colar e tirar uma boa nota, então ele está passado. Não Hum, precisa ser inteligente. verdade, você tem razão. Então, nesse sentido, muda-se o objetivo do aluno, né? O objetivo do aluno deixa de ser aprender e passa a ser apenas passar de ano. Então, quer E, dizer que a pessoa que cola tem apenas o objetivo de passar de ano, não de aprender. tá ligado aqui. E, professor, é meio que assim, tem questão de afinidade, que tipo assim, existem alunos que têm uma afinidade absurda para matemática e aí conseguem aprender isso com uma facilidade tremenda, e outros não. Assim como tem outros que têm mais afinidade para história, outros para gramática ou para qualquer outra matéria também assim, diferente de outros, e alguns são absurdamente bons e outros são péssimos. Sim, você tem razão também nesse sentido. Quando você se sente ameaçado de não conseguir mostrar conhecimento suficiente no assunto, você usa dessas ferramentas aí, né? Mas, mesmo com essa justificativa, acaba sendo uma sabotagem a si mesmo. Porque se você não é bom no assunto, se você apenas copiar o conteúdo e não estudar, você continuará não entendendo o assunto, entendeu? Você continuará não sendo bom, não aprendendo. Então, mesmo assim, acaba sendo uma sabotagem. E estudar em cima da hora da prova? É uma sabotagem ou não é uma sabotagem? Do ponto de É? vista de você. Hum? É porque não Por vai que é? funcionar. A pessoa vai esquecer.
Exato. Estudar em cima da prova é uma sabotagem tão ou até pior, né, do que você colar, de certo ponto de vista. Porque quando você cola, você também está afetando uma parte moral sua. Você está, como é que eu posso dizer? Você está indo contra a sua moral de honestidade. Não, colar é desonesto. Mas estudar em cima da prova também, de certo ponto de vista, é desonesto. Mas você sente que não é, porque você sente que é mérito seu ter conseguido decorar aquele assunto, mesmo que depois você esqueça. Mas, no momento ali, você pode dizer que você está sendo tão desonesto quanto a pessoa que cola, né? Porque você logo depois não vai lembrar mesmo, e você na prova vai estar dizendo, eu sei, quando na verdade você não sabe. Se você esquecer, você não sabe, mas na prova você disse que sabe. Então, estudar na véspera não deve acontecer. Não estou dizendo que não deve acontecer, estou dizendo que não deve estudar apenas na véspera dos exames, porque aí você estará se sabotando e achando que ainda aprendeu alguma coisa, né? Porque você vai mentir para duas pessoas, para o professor e para si mesmo. Pelo menos quando você cola, você sabe que você não está mentindo para si mesmo. Está E, mentindo só para professor, isso é algo tipo assim, sabe, de indireta, alguma coisa assim, tipo, não, porque eu fui impulsionado por esse assunto de ontem para cá, por um vídeo que eu assisti, e eu queria comentar esse vídeo com vocês, né, da pessoa falando que ela passou o ano todinho, né, ela passou o ano e não aprendeu, ela passou a escola e não aprendeu nada, não lembrava de nada, não lembrava de nada que aprendeu na escola, não é que ela não aprendeu nada, ela não lembrava o que aprendeu na escola. Então ela achava injusto isso de as pessoas passarem de ano sem aprender propriamente dito. Ela achava incoerente, não é injusto, ela achava incoerente que ela passasse tanto tempo na escola e depois que ela saiu da escola, ela não conseguisse lembrar do que estudou. Entendeu? Ela é uma pessoa que estava se questionando, poxa, mas eu gastei tanto tempo na escola e hoje eu não lembro de nada do que aconteceu na escola. Por quê? Então ela estava fazendo uma crítica quanto ao modelo que a gente tem adotado. Mas aí vem a ideia. Por quê? Porque os objetivos da escola para uma certa população são um e para uma certa população são outros. Os objetivos da escola para quem é da escola é ensinar. Mas os objetivos de quem não é da escola, vamos dizer assim, não o corpo docente, o corpo discente, os pais, não é necessariamente aprender. Então, acaba havendo uma disparidade aí de objetivos. Enquanto um tem o objetivo de ensinar, o outro não necessariamente tem o objetivo de aprender. Então, para os pais, para os alunos, não necessariamente o objetivo da escola é aprender. Muitas vezes é você ganhar um certificado que diz que você sabe alguma coisa, mesmo que você não saiba nada, né? Mesmo que você tenha burlado, que você tenha roubado, que você tenha ultrapassado, tenha estudado em cima da hora, não tenha aprendido nada, você quer porque quer ganhar um certificado dizendo que você aprendeu. o professor do curso E que eu fazia. isso é até biológico, porque, por exemplo, o ser humano, o ser humano não, os animais têm a tendência de ganhar mais fazendo menos. É uma questão de gasto energético, tá entendendo? Gasto energético. Você vai se alimentar para ganhar energia, para você conseguir ficar vivo. Qualquer coisa que você faça que perca energia é indesejável. Nesse sentido, o ser humano ele é até contraditório, porque ele é o único ser vivo que faz exercício para gastar energia, enquanto todos os outros fazem o possível para não gastar, a gente faz o possível para gastar, né? Então é até biológico, você vai tentar conseguir o máximo de carne possível, fazendo o menor esforço. Quando o leão vai caçar uma presa, ele escolhe a presa mais lenta, porque ela vai ser mais fácil de pegar. Não vai pegar a presa mais rápida. Então, mesmo a nossa situação. Se você vai fazer uma prova e você sabe que pode sair bem na prova estudando somente na véspera, você vai estudar somente na véspera, porque é a lei do menor esforço. Mas aí depois a gente vai acabar esquecendo tudo, né? Então isso é normal do ser humano e é contra-biológico e a gente tem que lutar contra essa manifestação biológica que a gente tem para poder cumprir os objetivos reais que a gente tem aqui, né? E passado esse debate, né? Lembrem-se disso para o futuro de vocês, quando vocês estiverem na universidade,
eu sei que vocês vão entrar numa universidade, lá vocês vão ter que ser contra-biológicos, porque lá vai ser ainda mais profissional o negócio. Vocês vão estar se profissionalizando, propriamente dito. E, sinceramente, eu tenho certeza que vocês vão querer ser bons profissionais. Né? Vão querer ser os melhores médicos, os melhores odontólogos, os melhores advogados, os melhores professores, e só vai dar para fazer isso se vocês se prepararem no futuro, tá? Beleza? Enquanto a gente não chega lá, vamos voltar aqui na geometria analítica. Na aula, peguem seus livros, por favor. Peguem seus livros. Peguem seus livros didáticos. A gente já viu na geometria analítica, seguindo capítulo por capítulo aqui, começando da página 102. Volta na página 102, tá aqui. Na verdade, na página 101, né? A gente já olhou na página 101 o plano cartesiano. A gente conheceu um pouco melhor sobre ele na página 102, lá, né? A gente falou sobre isso. Na página 104, falamos da distância entre dois pontos. Na página 106, falamos sobre as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Na página 108, das condições de alinhamento de três pontos. Na página 110, da equação geral da reta. E na página 112, a gente falou sobre a inclinação do coeficiente angular de uma reta. Nossa, a gente já viu bastante coisa. E, na verdade, ainda não é quase nada, porque isso aí, na verdade, são só um monte de fórmulas. E você pode anotar todas as fórmulas num pedacinho de papel só. Nem gasta muita folha assim. Tentar compartilhar aqui, ó. Por exemplo, fórmula da distância entre dois pontos. Se você não lembra de cabeça, vai ter que começar a lembrar. A distância entre dois pontos vem daquela do teorema de Pitágoras. Então, vai ser a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B, também ao quadrado, e a raiz de tudo isso daí. Depois a gente viu a fórmula essa é a distância entre dois pontos. A fórmula do ponto médio de um segmento. O ponto médio tem duas coordenadas. Uma coordenada x, do ponto médio, e uma coordenada y, do ponto médio. Portanto, vai ter uma fórmula para cada um deles. A fórmula do x do ponto médio vai ser... Você vai pegar o x do primeiro ponto, mais o x do segundo ponto, e divide por 2. O y é a mesma coisa. Você vai pegar o y do primeiro ponto, mais o y do segundo ponto, e também vai dividir por 2. Tá? Essa é a fórmula do ponto médio. Deixa eu só voltar aqui na página para confirmar. É isso mesmo. Então, as coordenadas do ponto médio se mede assim. Depois, a condição de alinhamento entre três pontos. Como é que a gente verificava? A gente montava uma matriz com as coordenadas. Então, por exemplo, se eu tivesse um ponto A de coordenadas XA, YA, um ponto B de coordenadas XB e YB, e um ponto C de coordenadas XC e YC. Para saber se eles estão alinhados ou não, o determinante dessa matriz formada por eles tem que dar 0. O det dessa matriz aí, ABC, tem que ser igual a 0. Ou seja, eu vou montar uma matriz. B, YB, e aqui também, droga, fiz besteira aqui. YB, e aqui também 1. XC, YC, e aqui também 1. Tá? Dessa maneira aqui. E aí você vai calcular o det dessa matriz usando o nome do cara. Qual é? Fugiu a boca agora. Sarri. A regra de Sarri, né?
Sarrius, né? Você desenvolve a regra de Sarri para você poder encontrar o determinante. Se o determinante for zero, então eles são alinhados. Se não for zero, eles não são alinhados. Depois que a gente viu a condição de alinhamento, tudo isso é o que a gente viu até agora, tá? A gente viu a equação da reta. Se a reta passa por dois pontos, um ponto A de coordenadas XA, YA, XB, YB. Com esses dois pontos eu posso montar a equação de uma reta. Como é que eu posso montar a equação dessa reta? De novo, eu utilizo uma matriz, né, com as coordenadas desses sujeitos. Mas essa matriz vai ter uma coluna X, uma coluna Y, uma coluna 1, em que você vai botar o X de A, o Y de A, e o número 1, Y de A, Uma coisa escrevo outra. O X de B, o Y de B, e o número 1 também. Oh, meu Deus. O número 1 também. Desse mesmo jeito. E aí eu vou desenvolver o det, o determinante também, usando a regra de Sarri. E aí eu vou acabar montando uma equação dessa reta, né, que vai aparecer aí um valor A, X, mais um valor B, Y, mais um valor C, que vai ser igual a zero. Aí eu vou montar a minha equação, tá? Mas aí, isso aí, você tem que ter números para poder verificar. Depois que a gente montou a equação da reta, a gente viu o coeficiente angular dessa reta. E aí, como é que você verifica o coeficiente angular? Ele vai ser igual a tangente do ângulo formado com o eixo X pela reta. Né? Toda reta forma um ângulo com eixo X. Esse ângulo pode ser zero, pode ser maior que zero, ou às vezes pode até ser menor que zero, mas isso é outra história. Tá, então você vai calcular essa tangente. E aí, como é que você vai calcular essa tangente? Você vai ter que considerar, aí no caso, né, dois pontos. Você tem que ter dois pontos. Esqueci de falar isso. Você vai ter o coeficiente angular da reta que passa entre os pontos A e B. Aí você vai ter dois pontos. Um ponto A de coordenadas x de A e y de A. Um ponto B de coordenadas x de B e y de B. Tá? E aí eu passo uma reta por esses dois pontos, né? Pelo ponto A e pelo ponto B. Passo uma reta por eles. Digamos que aqui é o A, aqui seja o B. Passo uma reta por eles. E como passo uma reta por eles, essa reta ela tem uma angulação. Quando eu tenho uma angulação, quando eu encontrar a tangente dessa angulação, eu estou encontrando o coeficiente angular. E aí como é que faz isso? Você vai pegar o y de A e de B, dividir pelo x de A de B. Aí você encontra esse coeficiente angular. Depois disso, a gente foi para construir a equação da reta usando o coeficiente angular. De novo, a equação da reta. Né? Aí, para essa fórmula da construção da reta usando coeficiente angular, a gente tinha esse modelo y menos ya igual a m vezes x menos xa. Então, se eu soubesse um ponto e um coeficiente angular, eu construía a equação da reta. Tá? No caso, essa reta tem que passar por um ponto A. xa, ya, e tem que ter um coeficiente angular específico aí, de valor específico, que a gente não sabe ainda quanto é que é. Teria que ser calculado também, ou dado pela questão. Tudo isso, né? Tudo isso aí a gente viu.
Existe também a equação reduzida, mas a equação reduzida a gente vai falar melhor depois. A geometria analítica, ela basicamente é uma parte da matemática que é pura fórmula. Você tem que conhecer as fórmulas, tem que saber que elas existem, tá? Por isso que a gente está perdendo tanto tempo, porque a gente tem que saber que essas fórmulas existem. Depois que a gente souber que essas fórmulas existem, a gente começa a aplicar em exercícios. Se vocês acompanharem, lá na página 119, a gente vai chegar em posição relativa entre duas retas. Porque duas retas elas podem ser concorrentes ou elas podem ser paralelas entre si. Tá? Concorrentes ou paralelas. Concorrentes quando se cruzam, paralelas quando não se cruzam. Depois, mais à frente, lá na página 125, temos a distância entre ponto e reta. A gente viu na parte inicial a distância entre dois pontos. E aí na 125 a gente vai ver a distância entre um ponto e uma reta. Tá? Depois a gente parte para o lado das inequações, mas a gente não vai trabalhar com inequações. Por último, lá na página 129, a gente trabalha com área de figuras geométricas, como calcular a área de figuras geométricas, usando a geometria analítica. Então, esse assunto de geometria analítica, só que no nosso livro, ele tem 6 etapas. Tem 6 etapas ao todo. A gente está na etapa 2. A primeira etapa falava só a respeito de pontos. Tanto que a gente viu nessa primeira etapa, o que a gente viu na primeira etapa? Vou colocar aqui, puxar. Na primeira etapa, eu vou colocar aqui em vermelho. Distância entre dois pontos. Coordenadas do ponto médio. Condição de alinhamento entre 3 pontos. Tudo isso diz respeito a pontos. Ponto, ponto, ponto. Ó. Distância entre 2 pontos. Coordenada do ponto médio. Condição de alinhamento entre 3 pontos. Tudo isso é ponto, ponto, ponto. Tá? A 2 começa a falar sobre retas. Equação da reta. Então, aqui é 2. Coeficiente angular da reta. Equação da reta de novo, utilizando a ideia do coeficiente angular. E aí, depois dessa 2, aí a gente começa a entrar na etapa 3 desse assunto da geometria analítica, que aí a gente já vai falar sobre posição relativa entre duas retas do plano. Então, em vez de ser uma reta só, na fase 3 a gente vai começar a falar sobre duas retas. Tá? Então, antes de começar a falar sobre essa fase 3 e a fase 4, vamos rever o que a gente já viu aqui até a fase 1 e a fase 2 desse assunto. Ponto e reta, então, até a construção do coeficiente angular. Foram todas essas fórmulas e cálculos que a gente viu até agora, tudo que coube nessa página aqui, tá? Tudo bem que a minha página tem poucas linhas, né? Eu acho que tem um total de 25 linhas, se eu não estou enganado. Não são 40, depois eu confiro aí, tá? São poucas linhas, então tudo que eu escrevo acaba ocupando um espaço bem grande na minha folha, né? O espaço entre as linhas é bem alto, mas já é bastante coisa. Então a gente viu na primeira etapa e a segunda etapa. Sempre coloquem a referência das páginas que a gente está utilizando isso daqui, tá? Então vamos voltar lá, em que página está acontecendo cada uma dessas coisas aqui. A primeira aqui, a distância entre dois pontos, é na página 104. Página 104. A segunda já é na página 106, se eu não estou enganado, que é do ponto médio, essa aqui. Página 106, vou colocar aqui, 106, aqui no cantinho. 106. Condição de alinhamento entre 3 pontos, já vai estar na página 108. Ok. Aí acabou. Aqui passou do ponto. Agora vai para a reta. Passou do ponto. Aí para a reta, equação geral da reta. Aí a gente já vai estar na página 110. Depois da equação geral da reta, inclinação do coeficiente angular de uma reta, na página 112. Coeficiente angular, 112.
Depois, equação da reta usando coeficiente angular, lá na página 115. Tá? Então, são essas coisas que a gente viu até agora. Repetido pela quinta vez. Repetido pela quinta vez. Primeira, distância entre dois pontos. Segunda, coordenadas de um ponto médio de um segmento. Terceiro, condição de alinhamento entre três pontos. Tá? Na segunda parte, a gente já viu equação geral da reta. Segundo, coeficiente angular de uma reta. E terceiro, equação geral da reta, né? Usando o coeficiente angular e um ponto. Por quê? Porque aqui, nessa daqui, a gente aprende a construir a equação geral da reta, que é essa daqui, usando dois pontos. Depois a gente aprende o que é o coeficiente angular, e aí já passa a construir a reta usando somente um ponto e o coeficiente angular. Então, se num problema ele te der um ponto e o coeficiente angular, você é capaz de calcular aí a coordenada, calcular não, capaz de construir a equação da reta também, tá? Então, dá para fazer de um jeito ou de outro. Tá, beleza. Que eu seguiria muito bem a vida inteira. Dito tudo isso, vamos resolver alguns exercícios hoje. A gente vai voltar um pouquinho lá no nosso início. Por exemplo, eu já passei para vocês o exercício da página 106, que vai da questão 7 até a questão 9. Tá? Da questão 7 até a questão 9. Não resolvemos questão 10, nem 11, nem 12, nem 13, nem 14, até onde eu lembro. Nem 10, nem 11, nem 12, nem 13, nem 14. Dito isso, então, o que a gente faz? Vamos focar. Agora a gente vai focar na 10, 11, 12, 13 e 14. Então, esse exercício da página 106 aqui, diz respeito à distância entre dois pontos, que é o assunto da página 104. Então, página 104, distância entre dois pontos, quer dizer que o exercício que vem logo depois diz respeito a essa página 104 aí. 10, 11, 12, 13, 14, página 104, tá? O exercício está na 106, mas é do assunto da 104. Então, a gente vai treinar agora, de novo, como é que se calcula a distância entre dois pontos, que é a primeira fórmula que a gente tem lá em cima, ó. Essa primeira fórmula aqui. Como calcular a distância entre dois pontos. Com a felicidade, toda manhã você. Tá, essa aqui. Acho que dá para ser maior, né? É, mas aí tá duplo. Então, bora lá. Vamos abrir uma página aqui. E vamos pegar o pincel. Algo aconteceu de diferente aqui, ó. Eu acho que a página mudou de dimensões. Vamos dar uma olhada nas dimensões da página. Passou já não toque. Não é aqui. Aqui. Parece estar igual. Acho que agora está certo. Alguma coisa tinha feito o tamanho da página mudar. O que foi, eu não sei. Então, aqui, quando eu volto na página anterior. Não. Bora lá. Beleza. Então tá aqui nossa página, né? A gente vai resolver as questões
Questões, livro, página 106. Hoje é dia 17 do 12 de 2020. Tá legal. Então, questão 7. Já foi, né? Não, a gente vai começar na questão 10. Questão 10. Questão 10. Eu vou ler a questão 10 para vocês. Eu vou dar uma orientação a vocês. Mas quem vai desenvolver a questão 10, na maior parte dela, são vocês. Quer dizer que vocês necessitam de caderno e caneta aí junto de vocês também, tá? Questão 10 diz assim: obtenha o ponto do eixo das coordenadas equidistante de A e de B. Obtenha o ponto do eixo das coordenadas equidistante de A e de B. Bom, vamos tentar entender aqui palavra por palavra. Eixo das ordenadas. Olha essa palavra que legal que nós temos aqui. Palavra eixo das ordenadas. Primeiro, sem eu dar ajuda nenhuma, sem lembrar nada a vocês. Algum de vocês lembra o que é o eixo das ordenadas? Não, Não. não me lembro mais Temos não. mais uma pessoa, Marcos. Marcos. E aí, beleza? Tava achando que você não vinha. E aí, professor, a aula mudou, foi? Era de biologia que era pra estar. Mudou. A Catiúcia mandou o horário para vocês. Lá no grupo lá não chegou, não. No grupo lá. Não sei que a aula mudou. Nossa aula agora, por exemplo, deixa eu olhar aqui. Temos uma aula hoje, né? Por isso que vocês não estão na aula. Por isso que quando ontem eu também acordei para assistir a aula e não teve. Aí hoje não chegou o link. Uhum. É porque, nossa aula agora está sendo na quinta-feira, às 10h15 até 11h45, e na sexta-feira, às 7 horas até às 8h30. Quinta e sexta. Tá bom. Tá, então, eu vou até mandar lá pro pessoal, que eu acho que o pessoal não está sabendo, não. Não. Mas desde o início da semana já está valendo esse novo horário aqui. Tá? Ok. Então, o eixo das ordenadas, né? Ordenadas, tá certo. Ninguém sabe, poxa, uma pena, mas a gente já falou. O eixo das ordenadas é o eixo Y do plano cartesiano. Então, vamos voltar à pergunta. Diz assim: obtenha o ponto do eixo das ordenadas. Vamos traduzir? Obtenha o ponto do eixo Y equidistante. O que quer dizer a palavra equidistante? Ou equidistante? Aí depende de como você pronuncia. Equidistante ou equidistante? Uma palavra bonita, dá para perceber o que ela significa só pela escrita, pela morfologia. Equidistante. Vamos lá, vocês falam português, não falam? Vai lá. Equivalente? Isso, distância equivalente ou distâncias iguais, tá? Então, isso significa que você vai ter um ponto A de coordenadas 6 e 8. Vamos fazer um desenho aqui para poder ajudar a gente a entender, tá? Esse aqui é o eixo Y, tá? Você vai ter um ponto A, vamos dizer que ele está bem aqui, esse ponto A, na coordenada 8. Aí tem coordenadas 6 e 8. Então, no Y ele é 8. E você tem um ponto B de coordenadas 2 e 5. 2 e 5. Então, vamos dizer que o 5 é aqui. Logo, esse ponto B vai estar mais ou menos por aqui, né? Porque tem que estar no 2. 2 é antes de 6 e 5. Tá? Então, esse aqui é o ponto B de coordenadas 2 e 5. Beleza. Dois e 5. Tá aí. Então, 6 e 8, 2 e 5. Eu não fiz questão de desenhar o eixo X,
justamente para não nos atrapalhar aqui na ideia. Eu tenho que desenhar um ponto que esteja no eixo das ordenadas. O texto fala, ó, desenhe um ponto que esteja no eixo das ordenadas, e esse ponto tem que ser equidistante ao A e ao B. Então, eu vou ter que fazer um ponto aqui em algum lugar, tipo, por exemplo, bem aqui, ó, tá? Tipo assim, um ponto bem aí, esse ponto pode ser chamado de ponto P. Só que esse ponto tem que estar à mesma distância do A e à mesma distância do B. Então, essa distância daqui tem que ser essa mesma distância aqui também. Tem que ser a mesma distância. Se está falando de distância, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, ó, você não tem as coordenadas do ponto P. Não tem. Se você não tem, então chame x do P e y do P. Tá? É o x do P e o y do P. Vamos fazer o zoom. X do P e o Y do P. A grande sacada dessa questão é a seguinte. Você construir a equação distância AP e construir a equação distância BP. Para quem não entendeu, distância AP e construir também a equação distância BP. Depois que a gente construir essas distâncias, a gente vai conseguir encontrar o valor de x e de y fazendo com que elas fiquem iguais. Como assim? Literalmente botando o que a gente construir aqui igual ao que a gente construir aqui. Tá? Pega o que construiu aqui igual ao que construiu aqui. Quando a gente botar uma de frente para a outra, a gente vai ser capaz de descobrir o valor de x e o valor de y nessa equação aí, tá bom? Só um outro detalhe também que vai ser muito útil para nós. Não sei se vocês estão lembrando desse detalhe. Esse ponto P está no eixo y, correto? Se ele está no eixo y, então eu já sei quanto é o x dele. Eu já sei. Por obrigação, se ele está em cima do eixo y, eu já sei quanto é o x. Quanto é que é o x desse ponto P? Alguém tem uma suposição? Vou até desenhar o x aqui embaixo para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O eixo x aqui embaixo. Quanto é que é o valor do eixo x para esse ponto P? Ó, para o A, o valor do A aqui é 6. Tá? Então, no eixo x, esse ponto A vai dar 6. No ponto B é 2, né? Tá dizendo ali. E do ponto P, quanto é que é? Hein? Dá um chute aí. Uma bicuda. 6, né? Acho que é 6. Olha o ponto P onde está. Tá vendo o ponto P aí com o mouse? Aham. Quanto é que seria bem aqui no x? 6. Não, 6 é aqui, ó. 6 é aqui, 2 é aqui. Então, quanto seria aqui? Nossa, vai que tu consegue, vai que tu consegue. Que é 5, né, não? 5. Não, 5 é aqui, ó. Aqui no y, aqui é 8, aqui é 5, mas aqui já é outro valor. Eu quero o valor do x. Quanto é que é o x aqui? Quanto é esse x aqui? Sei não. Diz aí pra mim. Força aí também, ajuda aí. Quanto é que é esse x aqui? Nadson também, vamos? Quanto é esse x aqui, gente? Vamos? Eu sei que vocês sabem. Não acredito que vocês não aprenderam nada até agora sobre o plano cartesiano. Vamos pensar só no plano cartesiano, vai? Vou até fazer um desenho aqui do plano cartesiano aqui. Ó, vou desenhar bem aqui do lado. Eixo Y, eixo X, Y, X. Jaiane, minha querida. Que valor fica bem aqui, Jaiane? Bem aqui. Bem aqui, ó.
Vai lá. Você tá aí, Jaiane? Dê um sinal. Jaiane, você está aí? Se estiver, dê um sinal. Levante a mão. Fale alguma coisa. Eu vou considerar que ela foi ao banheiro. Eu vou esperar um pouquinho para perguntar de novo. Se ela não responder, aí a gente faz aqui o que tem que fazer. Nadson. Ai, amém. Jaiane, você tá aí, né? Sim. Amém. Amém. Jaiane, qual o valor de X bem aqui, minha querida? Aonde, professor? Aqui onde eu estou apontando aqui na tela, minha querida. Qual o valor de X bem aqui, bem aqui? 0. Amém, Jaiane. Você estava onde, Jaiane? Professor, eu tava lanchando. Ô, minha filha. Ah, eu não vou falar. Isso sempre dá briga. Jaiane, aqui é 0, beleza. Se você tivesse dito logo que era 0, tinha me poupado um trabalhão. Quanto é o X bem aqui, Jaiane? Aonde, professor, que eu não tô nem vendo? Aqui, ó. É 0 também, né não? Amém, amém. Isso é 0 também porque vocês não falam, gente. Vou perguntar de novo, então. O ponto P tem duas coordenadas, uma coordenada Y, que eu não sei, e uma coordenada X. Quanto é que vai ser essa coordenada X desse ponto P? Para todos vocês, três. Quanto é que Como é? vai ser? Repete aí. Os pontos não têm duas coordenadas sempre? Os pontos não têm duas coordenadas? Tem, não Sim, tem? Uma sim. X e uma Y? Pois Aham. é. O Y desse cara eu não sei quanto é. Mas o X eu já sei. Quanto é o X desse ponto P? Você vai estar tudo bem? Tudo bem, Thiago? É 4, né não? Embaçar. Ou é Não, 6? também não. Tá ali, ó. Tá bem ali embaixo, minha filha. É 0. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Tá aqui, gente. Égua. Tá aqui, ó. Quanto é que é o X do cara? É 0. O X do cara é 0. O X do cara é 0. Quem é que tá na direção do ponto P lá no X? O 0. Então, quanto é o X dele? 0. Desse cara aqui, quem é que tá na direção desse cara aqui do eixo X? Isso aqui não é um 4, não. Isso aqui é um 6, viu? É 6. Então, quanto é o X dele? 6. Quem é que tá na direção do B aqui no eixo X2? Então, quanto é o X dele? 2. Não tem o que errar. Não tem. Se eu botar um ponto bem aqui, eu perguntar quanto é o X desse cara, você vai olhar que é menos 5. Se eu botar um ponto aqui, Professor, não tinha entendido, era a pergunta. quanto é o X desse cara aqui? É 0. Entendeu? Não tem erro, não tem o que errar. Entendeu? Mas é porque, Jair, você não viu que você foi lanchar, mas eu tô acho que 5 minutos perguntando quanto é o X aqui. E o Marcos já falou que era 6 e 2, e você não ouviu, e você repetiu de novo 6 e 2. O Nadson também, mesma coisa. Então, vocês não estavam percebendo uma coisa que estava bem aí na frente de vocês. Beleza, vamos tentar continuar agora. Vamos continuar a partir daqui. O nosso objetivo, de novo, o nosso objetivo é encontrar as duas coordenadas do ponto P. O ponto P é esse ponto que está aqui, ó. Esse aqui é o ponto P. Temos que encontrar as duas coordenadas. Temos algumas informações. Por exemplo, agora a gente já percebeu que o x desse ponto P vale 0. Isso a gente já percebeu. Então, as coordenadas são 0
e alguma coisa em y. Quanto é em y? Não sabemos. Mas o x vai ser zero, com certeza o x vai ser zero. A outra informação que a gente tem é que a distância do P para o A e do P para o B é a mesma. Quer dizer que essa distância PA é a mesma distância do PD. O mesmo valor que tem aqui é o mesmo valor que tem aqui também, tá? São valores iguais aqui e aqui. Então, se eles são iguais, a grande dica dessa questão é você construir aqui como é que você calcula o valor de P para A e o valor de P para B. E aí, qual é a fórmula que a gente usa? Aí você tem que lembrar. A fórmula que a gente usa é aquela. Raiz quadrada de x de A, não é vírgula, é menos o x de P, o x de P, só que o x de P é quanto? É zero. Lembra que o x de P é zero, tá? Ao quadrado, mais y de A menos o y de P ao quadrado. Então, raiz quadrada disso tudo aí. E no B, mesma coisa, só que agora é com B. Raiz quadrada de x de B menos o x de P, só que o x de P é zero, né? Mais y de A, né? Y de B menos o y de P. Tudo isso também, raiz quadrada de tudo isso aí também, tá? Do mesmo jeitinho. Só que a gente não vai parar por aí, não. A gente vai tentar resumir um pouco mais esses sujeitos. Vamos tentar resumir. Como assim resumir? Aqui não é zero? Se esse carinha aqui é zero, se ele é zero, então aqui vai ficar zero. Aqui também é zero, tá? Ok? Ou não, né? A gente pode deixar desse jeito mesmo. Não vamos tirar agora, não. Vamos tirar só depois. Que aí para não bagunçar a nossa construção aqui. Vamos tirar só depois. Não vai fazer mal tirar agora ou depois. Então, deixa assim mesmo. Então, o texto disse que esses dois são iguais. Disse que isso daqui é igual a isso aqui. Ora, se isso daqui é igual a isso daqui, e isso daqui é igual a isso aqui, então, isso daqui é igual a isso aqui. Entenderam? Mais ou menos o seguinte. Se A é igual a B, B é igual a C, e A é igual a D, D de dado, D de dado, D de dado. Se A é igual a B, B é igual a C e A é igual a D, então eu posso concluir que C é igual a D. Né? Porque o A é o próprio C, é o próprio D. E o B é o próprio C, então eles são iguais. Então, basicamente é isso. Se isso daqui é igual a isso, então isso tudo grandão é igual a isso tudo grandão aqui, ó. Tá? Se esses pequenininhos são iguais, então os grandões têm que ser igual um ao outro. Um é idêntico ao outro. E é aí a chave do nosso mistério. Fazer com que eles fiquem iguais. Então, como é que eu trabalho com essa igualdade? Eu vou copiar os dois e botar igual. Né? O primeiro lá. Como é que está no primeiro? Raiz quadrada de x de A. Aí eu não vou nem precisar colocar agora, que o x de P é zero, então nem coloca. X de A ao quadrado, né? Mais y de A menos y de P ao quadrado. O outro aqui, mesma situação, raiz quadrada, x de B, aí eu vou só botar ele lá ao quadrado, tá? Aí vai ficar mais y de B menos y de P também ao quadrado. Só que é o seguinte, a gente não vai trabalhar com letra o tempo todo. Por que não? Porque aqui estão os valores de x de A, y de A, x de B e y de B. Aqui, ó, o x e o y do A, o x e o y do B. Então, eu vou usar esses caras que estão aqui e esses que estão aqui. Esse é o x do A, esse é o y do A. O x do A vale 6, então quer dizer que bem aqui onde tem x de A é 6. O y do A vale 8, então aqui é 8, tá? Você tem que saber que isso é o x e isso é o y do A. Então, vou colocar aqui, ó, 6 e aqui eu vou colocar 8, beleza? Vamos lá.
Aqui vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 menos y de p. Isso ao quadrado. Lá do outro lado, mesma situação. É só eu olhar lá no problema, lá no modelo, que eu vou encontrar o x do b valendo 2 e o y do b valendo 5. Tá lá, é só pegar de lá e colocar aqui. Então, vamos lá. O x do b, ali está dizendo que é 2. O y do b vale 5. Tá? Tudo isso ao quadrado e raiz quadrada de tudo isso daí. O que eu faço agora? Bom, essa raiz está me atrapalhando. Para tirar essa raiz, eu tenho que fazer que nem aquela coisa da balança. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Ou seja, se eu tirar essa raiz aqui, eu também tenho que tirar essa raiz aqui obrigatoriamente. Tá? Isso funciona porque está dizendo que essa raiz é igual a essa. Se essa raiz toda é igual a essa raiz toda, significa que o que está dentro das raízes também é igual. Se o que está dentro é igual, eu posso simplesmente esquecer a raiz aqui sem problema nenhum. Tá? Posso esquecer essa raiz aqui e esquecer essa raiz aqui de boa. Porque está dizendo que são iguais, né? Se tem o sinal de igual aqui, então é igual. O que está aqui dentro é igual ao que está aqui dentro, sem problema nenhum. Então, vamos continuar. Aí vai ficar, então, tudo fora dessa raiz. Então, vamos fazer logo as potências aqui. 6 ao quadrado vai dar 36. Então, aqui vai ficar 36. Mais. Aqui é um produto notável. Como é que desenvolve esse produto notável? Você vai fazer esse ao quadrado mais esse ao quadrado, lembra que aqui é um menos, tá? Esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais 2 vezes esse, vezes esse. Então, vai ser o quadrado do primeiro. Então, 8 ao quadrado vai dar... O quadrado do primeiro, vou fazer etapa por etapa para vocês verem. Mais o quadrado do segundo. Tá? Mais 2 vezes o primeiro, que é 8, vezes o segundo, que é menos yp. Tá? Isso é um produto notável. Então, essa formulazinha aí de como desenvolve já foi mostrada para vocês há um tempo atrás. Mas se você não lembra, é só você fazer assim, ó. 8 menos yp vezes 8 menos yp. Se você desenvolver desse jeito, né? Depois desse jeito, você vai chegar ao mesmo resultado que eu cheguei bem aqui. Mesma coisa. Então, vamos adiante. Bora lá. Continuando. Mesma coisa do outro lado. Vamos tirar aqui as potências. 2 ao quadrado vai ser 4. Mais, de novo, aqui outro produto notável. Olha só. Outro produto notável. Então, como é que vai ficar? O primeiro ao quadrado, então 5 ao quadrado, que é 25, né? 5 ao quadrado. Mais o segundo ao quadrado. Mais, acho que não vai dar nem espaço, eu vou ter que arredar aqui um pouquinho. Mais 2 vezes o primeiro, que é 5, vezes o segundo, que é o menos yp. Menos yp, não pode esquecer do menos de jeito nenhum. Ficou grandão, mas já já vai ficar pequenininho, vocês vão ver a situação aí. Vamos fazer as multiplicações que já já vai encolher toda essa equação aí, ó. Aqui, por exemplo, vai dar 64. Aqui vai ficar menos yp ao quadrado. Aqui vai ficar 2 vezes 8 vai dar 16. Vai ficar com menos, né? Mais como vai dar menos. Então, menos 16 yp ao quadrado, né? Vai ficar tudo isso assim, ó. 36 mais 64. Aqui, mais com menos vai dar menos yp. Não, desculpa, já ia fazer besteira.
Como está o quadrado aqui, vai ficar menos YP vezes menos YP. E menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais YP ao quadrado, tá? Eu já ia cometer uma besteira. É mais que fica, não é menos. Então, aqui é mais YP ao quadrado. Continuando. Mais, que na verdade não vai ser mais, vai ser menos também, porque tem o jogo de sinal bem aqui, ó. Mais com menos, então vai ficar menos. 2 vezes 8, 16. 16YP. Tá? 16YP. Tudo isso vai ser igual a 4, lá do outro lado, né? Mais 25. Tá? 4 mais 25, que é o 5 ao quadrado, vai dar 25. Aqui, de novo, vai ser mais YP. Mais YP ao quadrado. E aqui, outro jogo de sinais. Mais com menos vai dar menos também, tá? Mais com menos vai dar menos. 2 vezes 5 vai dar 10. 10YP. Ainda tá grande, mas vocês vão ver que já vai diminuir mais um pouco também. Olha só o que eu vou fazer para organizar tudinho bonitinho. Vou fazer etapa por etapa aqui. Olha só. Vou pegar e botar todo mundo para um lado só da equação. A equação tem dois lados, dividido pelo igual. Então, o primeiro lado aqui, o segundo lado aqui. Vou pegar toda essa galera aqui, vou trazer tudo para o primeiro lado. E vou botar em ordem. Os números ao quadrado eu vou botar em primeiro lugar. Os números com YP em segundo lugar. E os números sem nada, só número mesmo, eu vou botar em terceiro lugar. Tá? Vou botar nessa ordem. Quem vier daqui para cá, muda de sinal. Então, em vez de 4, vai ficar menos 4, menos 25, menos YP ao quadrado, e aqui vai ser mais 10YP. Tá? Então, esse vai ficar menos, esse menos, esse vai ficar mais, quando eles mudarem para o outro lado. Esses daqui não. Esses daqui vão prevalecer com o sinal que tem. 36 positivo, 64 positivo, aqui também positivo e aqui também negativo. Por quê? Porque eles não vão mudar de lado da equação. Vão continuar desse lado aqui. Esses vão mudar de lado. Todos vão mudar daqui para cá. Então, esses não mudam o sinal. Mesmo que eu troque esses de posição aqui dentro, entre eles, não tem problema. Não muda o sinal deles. Continua sendo o que está aí. Então, vamos começar. E aqui o spoiler. Antes de eu mudar, antes de eu fazer, é uma coisa que, se você já tem prática, você percebe. Você percebe que aqui, esse cara quer mais, e esse outro cara quer mais, quando ele vier vai ficar menos, eles vão dar zero. Tá? Tô dando logo um spoiler aqui, mas se você já tiver prática, você já corta a partir daqui, nem mexe mais com eles. Corta aqui. Porque na hora que eu trouxer esse cara, ele fica negativo. E se fica negativo, vai ficar ele positivo, menos ele mesmo. Ele menos ele mesmo vai dar zero. Mas, vamos lá. Vamos passar e ver isso acontecer. Vamos lá. Vou até pular uma linha para ficar bem organizadinho. Vai ficar YP ao quadrado. Eita, fechou. YP ao quadrado. Aí eu vou pegar agora esse cara aqui, ó, que é mais, e vou colocar aqui. Menos YP ao quadrado também. Tá vendo como vai dar zero? Vai dar zero. Agora eu vou para os Y. Então eu vou pegar o 16, menos 16, YP. E aqui também eu vou pegar o menos 10YP, só que no outro lado vai ficar mais 10. Mais 10YP. Agora eu vou para os números. Eu já tenho número aqui, né? Já tem 36 e 64, então mais 36, mais 64. E agora eu vou pegar esses outros dois aqui e passar para o primeiro membro. Vai ficar menos 4 e menos 25. Tudo isso vai ser igual a zero. Não ficou nada do outro lado, né? Então tudo ficou igual a zero. E agora bora lá, bora fazer o que dá para fazer, né? Esses dois caras aqui, como eu disse, quando subtrair vai dar zero, um com o outro vai dar zero. Dá para fazer essa subtração aqui, ó. Menos 16 mais 10, ou seja, 10 menos 16. 10 menos 16 dá menos 6, tá?
menos 6yp. Também dá para fazer essa soma aqui, ó. E essa soma aqui. São duas somas. A primeira soma vai dar 100. A segunda soma vai dar menos 29. Se você quiser fazer tudo junto também não tem problema. 100 menos 29 vai dar 71. Então, vai ficar aqui menos 6yp mais 71 vai ter que ser igual a zero. Aí nós temos uma equação quase terminada. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o 71, que é positivo, vai para cá negativo. Pego o 6, que está multiplicando yp, joga para cá dividindo. Então vai ficar, ó. Aqui vai 71, menos 71. O 6 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então vai ficar só menos yp. Então, vai ficar aqui o menos yp é igual a menos 71 para 6. Eu não sei quanto dá. Vou logo para a calculadora para economizar tempo. 71 dividido para 6. Vai dar 18,83333333. Não. Vamos deixar assim, em forma de fração mesmo. Porque esse cara, ele é um número primo. 70 é divisível por 7, por 10 e por 1. Mas o 71, não. Ele é um número primo. Vamos deixar do jeito que está. Só vamos mudar o sinal, né? Vamos mudar o sinal. Aqui a gente vai botar positivo. Mas se eu mudar aqui, eu também tenho que mudar aqui. Não pode mudar de um lado só. Ou muda dos dois lados, ou não muda de ninguém. Tá? No caso, eu mudei dos dois lados. Então, vai ficar mais 71 sextos. Beleza. Como o que a gente queria eram as coordenadas do ponto P, e a gente já sabia que o ponto P, uma das coordenadas é 0, né? Então, podemos dizer, as coordenadas do ponto P são, o x dele é 0 e o y dele é 71 sextos. Tá? Não vou botar aqui decimal, não. Vou botar 71 sextos, que fica mais bonito do que botar aquele número decimal feio que apareceu. Olha lá, ó. Apareceu 11,833333. Não tem condição de escrever isso. Então, você prefere botar 71 sextos, que é melhor. São as duas coordenadas. Uma é 0 e a outra é 71 sextos. E está certo. Agora, olha o interessante. Era uma questão que a gente começou com distância entre dois pontos. A gente começou com distância entre dois pontos. A ideia era desenvolver a distância entre dois pontos para saber quais as coordenadas do ponto P, que está a mesma distância dos dois lugares, do A e do B. Só que é o seguinte, apesar de ser uma questão que começava com distância entre dois pontos, a resposta que a gente queria não era a distância, eram as coordenadas do ponto P. Então, é uma questão que usa a fórmula da distância para resolver, mas o resultado final não é um valor de distância. O resultado final dessa questão são coordenadas de um ponto mais afastado desses dois caras aqui. Começa de um jeito, mas a conclusão é outra, diferente. Diferente do que a gente tinha na questão 7 e na questão 7. Questão 7 dessa mesma página, o que você trabalha é distância entre dois pontos. O resultado da questão 7 são distâncias. Na questão 10, não. O resultado final que você quer não são distâncias. O resultado final que você quer são coordenadas de um ponto, tá? Então, começou com o cálculo da distância, distância de A para P, de B para P, e a gente igualou essas duas distâncias, né? Ficou aqui, ó, botou uma igual a outra, essa tem que ser igual a essa. Aí a gente substituiu cada elemento aqui pelo seu valor que é dado, né? As coordenadas do A e do B são dadas aqui, a gente substituiu. Tiramos a raiz dos dois lados ao mesmo tempo, não pode tirar só de um lado, tem que ser dos dois. Desenvolvemos as potências. Ó, 6 ao quadrado deu 36. Aqui é um produto notável, então é esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais duas vezes esse vezes esse. Então,
8 ao quadrado mais yp ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes menos yp. Mesma coisa do outro lado. 2 ao quadrado deu 4. Esse ao quadrado mais esse ao quadrado mais 2 vezes esse vezes esse. Né? 2 vezes o 5 vezes o menos yp. Então fica assim. Depois que a gente desenvolveu as potências, a gente calculou elas. Então, ficou aqui, ó, 8 ao quadrado, 64. Esse já tinha sido calculado. 64. Menos yp ao quadrado deu mais yp ao quadrado. Fazendo essa multiplicação toda aqui, deu menos 16yp. Mesma coisa do outro lado aqui do igual. 4, 25, menos yp quadrado deu mais yp quadrado. E essa multiplicação aqui deu menos 10yp. Feito isso, a gente pegou toda essa galera do segundo membro e passou tudo para o primeiro, botando em ordem. Tá? Começando lá com os quadrados. Yp quadrado menos yp quadrado, que é esse daqui, né? Veio para cá. Depois, os sem quadrado, né? Menos yp quadrado aqui. Esse cara que é negativo vem para o primeiro membro ficar positivo. Depois, os números sem y. 36, 64, menos 4, menos 25. Porque quando vier para cá vai ficar tudo menos. E aí fizemos as continhas. Esses dois vai dar 0. Esses daqui vai dar... Esses dois vai dar menos 6yp. Esses dois vai dar 100. E esses dois vai dar menos 29. Aqui 100 menos 29, 71. Passamos o 71 para o segundo membro, ficou negativo. O 6 que estava dividindo passou para cá, ficou multiplicando. Ah, professor, não pode passar o menos para cá também? Como é uma equação, pode. Nas inequações não poderia. E como não pode nas inequações, eu prefiro também não fazer nas equações. Tá? Então, não pode. Não pode porque nas inequações não poderia. Tá, mas daria certo? Daria certo. Se você tivesse passando para cá o menos também, em vez de deixar o menos lá, eu passava para cá, daria. Mas aí você não poderia mudar. Você não poderia botar mais 6. Não. Você ia ter que ser o menos aqui mesmo. Tem que ser menos 6. Desculpa, para poder dar essa divisão aqui positiva. Mas eu preferi não fazer isso. Preferi mudar o sinal. Muda o sinal desse, bota positivo, e desse também bota positivo. Quer dizer que o YP positivo vai ser igual a 71 sextos. Então, as coordenadas são o XP vale 10, vale 0, e o YP vale 71 sextos. É isso aí. A nossa aula foi só essa questão. Não tem mais tempo para fazer outra questão. Porque essa questão já foi muito longa. Eu não sei parar de te olhar. Vamos desligar aqui a gravação. Interromper a gravação.